Continuando o nosso livro Mulheres Sábias, a sabedoria dos provérbios para mulheres. Parte 1. O que é sabedoria e por que ela é importante? Capítulo 1. O que exatamente é sabedoria? Como mulheres cristãs, vivendo no século XXI, muito provavelmente não enfrentaremos muitas das dificuldades que confrontavam as antigas mulheres israelitas. Pense na rainha Esther, que precisou aprender a conviver num harém de mulheres, cujo único chamado era para agradarem ao rei com sua beleza. Mesmo depois que Esther se tornara rainha, a punição por desagradar o marido era a morte. Algumas mulheres do Antigo Testamento tiveram que lidar com cativeiro, como Agar, e outras tiveram que dividir o marido com outra mulher, como aconteceu com Lia e Raquel. Nossos problemas são menos ameaçadores em sua maioria. No entanto, impõem desafios tremendos para os quais necessitamos da mesma sabedoria que as mulheres da antiguidade precisaram. Contudo, queremos fazer mais do que meramente minimizar o estresse e repelir dificuldades desnecessárias. Nós também desejamos agradar a Deus em todos os aspectos de nossa vida. Este é um dos modos pelo qual a sabedoria bíblica difere radicalmente da sabedoria mundana. A sabedoria do mundo centraliza-se em como as pessoas podem agradar a si mesmas e maximizar cada prazer. A sabedoria de Provérbios não desconsidera o deleitar-se na vida com o dom de Deus. Aí está a sua beleza. Ao colocarmos em prática a sabedoria de Provérbios, descobrimos que os caminhos de Deus funcionam num nível muito prático. A vida tende a acontecer de modo mais suave. À medida que isso ocorre, Deus é mostrado como aquele que é totalmente sábio e então glorificado. Esta é a sabedoria que precisamos. Precisamos dela para sabermos como ser donas de casa no mundo que luta contra nós. Precisamos dela para sabermos ser solteiras quando não desejamos ser. Precisamos dela para viver vidas piedosas numa cultura de liberdade sem limites, independência e riqueza. As dificuldades econômicas do Ocidente não se comparam às de outras partes do mundo. Precisamos da sabedoria de Provérbios para viver biblicamente quando estamos imersas numa cultura de entretenimento superficial e de divórcio fácil. Precisamos dela para fazermos boas escolhas sobre os estudos de nossos filhos e sobre como navegar neste mundo virtual sempre crescente da internet. Nós vamos mencionar tudo isso. Mas antes de vermos como aplicar a sabedoria de Provérbios às situações individuais de nossas vidas, precisamos ver exatamente o que significa sabedoria na Bíblia. De onde vem a sabedoria? Provérbios nos diz claramente. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9, 10. Veja também Provérbios 1, 7. Isso, obviamente, nos leva a perguntar: o que é o temor do Senhor? Os pastores nos dizem que significa reverência, mas se isso é sempre o que temor significa, por que então não usamos apenas a palavra reverência, reverência para com o Senhor, em vez da palavra temor? Bem, em hebraico, essa palavra significa também terror como reverência. Contudo, a parte do terror tende a ficar ignorada porque é difícil conciliar a ideia de medo com o Deus amoroso. Ainda assim, acredito que somos muito rápidos em descontar o aspecto do terror em o temor do Senhor. Se olharmos cuidadosamente o versículo, veremos que, às vezes, temor significa apenas isso, temor. Considere o caso do profeta Isaías, que depois de ter visto a Deus, disse: Ai de mim, estou perdido. Isaías 6:5. Sua visão de Deus certamente não evocava sentimentos felizes. E a mãe de Jesus, Maria, quando o anjo Gabriel apareceu e lhe disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela ficou perturbada com esta mensagem, ao que o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus.
Lucas 1, 26 a 30. Há também o exemplo de Moisés. Quando ele viu a sarça ardente, Deus o chamou no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E Moisés reagiu e cobrindo seu rosto, pois temeu olhar para Deus. Êxodo 3, 4 a 6. Portanto, vemos que o temor é por vezes uma mistura de reverência e medo. O interessante é que Isaías, Maria e Moisés experimentaram temor como resposta à aproximação de Deus. Parece claro que alguns que foram trazidos para perto de Deus de modo excepcional experimentaram temor naquele momento. Por que isso acontece se Deus é amoroso e bondoso? Aqui está a resposta. Quando pecadores chegam bem perto de Deus, veem mais daquilo que Ele é, santo além de amoroso. De fato, a santidade de Deus é parte de sua benignidade e não pode ser separada dela. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o vemos como Ele realmente é e quem nós somos neste relacionamento com Ele. Portanto, se você é um daqueles que tem experimentado este tipo de temor aterrorizante, isso deve ser visto como algo bom e não mal, pois é o tipo de temor que nos leva a uma verdadeira compreensão de nossa necessidade de Cristo. Esse reconhecimento do nosso pecado é o que nos faz ansiar pelo Salvador, e quando nos rendermos a Ele para satisfazer esse anseio, nós ultrapassaremos a compreensão racional e meramente doutrinária da fé cristã para então vivê-la em nosso coração com profunda alegria. Por tudo isso é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, porque a verdadeira sabedoria somente é encontrada em Cristo. Sabedoria é compreender que Ele é tudo. Depois de nos dirigirmos a Cristo por meio deste tipo de temor, podemos entender o tipo de temor e reverência que os pastores usam para descrever esse temor do Senhor. Compreendemos que Deus é bom, sábio, Pai, santo, poderoso, onisciente e compassivo apenas quando estamos em Cristo. E é esta visão de Deus que nos leva a temer e a buscar um sábio viver, ou dito de outra forma, santidade. Um sábio pastor nos disse para considerarmos o seguinte: será que o temor do Senhor é um conceito que paralisa a alma e debilita a mente, o qual nossa esclarecida era tem abandonado? A palavra de Deus descreve o temor como uma força poderosa que purifica e converte a alma de pensamentos e obras retrógradas e pecaminosas. Salmos 19, 8 e 9. Sejamos honestos e perguntemo-nos: quantos maus pensamentos e transgressões teríamos erradicado se tivéssemos temor e amor por nosso Deus? O temor correto do Senhor é um bem preventivo. Ele nos previne de entrar em pecado, nos guarda de nutrir pecados e nos tira do pecado quando caímos nele. Positivamente, o temor do Senhor é a altura da sabedoria. Salmos 1, 7. E não uma superstição prejudicial. Com isso em mente, vejamos o que significa viver de maneira sábia. O que é viver sabiamente? Viver sabiamente é orientar tudo em nós e em nossas vidas de acordo com Deus e não em nós mesmos. A mulher sábia é centralizada em Deus e não em si mesma. Ao nos orientarmos de acordo com Deus, nossos gostos e interesses mudam e passamos a amar cada vez mais aquilo que Deus ama e a odiar o que Ele odeia. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Provérbios 8, 13. Viver com sabedoria é também amar a retidão. Nós fazemos isso? Se fôssemos honestos, teríamos que admitir que, mesmo sendo crentes, uma parte de nós não odeia o pecado. Por que mais continuaríamos pecando? Detestamos os horríveis efeitos do pecado que vemos no mundo, em nossos filhos e em nossas vidas, mas odiaremos o pecado por si só apenas se aumentarmos nosso temor do Senhor.